Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os tipos integrais da linguagem C++. Conforme vimos no vídeo anterior, o procedimento main, que é o procedimento principal da linguagem C++, retorna um dado do tipo inteiro. Então o tipo inteiro, representado pela palavra int, é o tipo integral fundamental da linguagem C. Ele é um tipo integral porque ele representa um número inteiro. Na matemática, o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. Como os computadores são máquinas com capacidade limitada, essa representação é uma representação limitada. Eu não consigo representar todos os infinitos números inteiros. Portanto, tipos inteiros na linguagem C++ estarão num intervalo de valores pré-determinado e, em geral, esse valor é esse que aparece agora na tela, entre menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1. Então, vou conseguir representar números positivos, números negativos e também o zero. O int não é o único tipo integral da linguagem C++. A linguagem também tem tipos de maior capacidade, como o tipo long, que costuma ter o dobro da capacidade de representação do inteiro em bytes, o que significa na prática que ele consegue representar números entre menos 2 elevado a 63 e 2 elevado a 63 menos 1. A linguagem também tem tipos com menor capacidade, como o tipo short, que em termos de capacidade costuma ser a metade do tamanho em bytes de um int, o que me dá um intervalo de valores representáveis de menos 2 elevado a 15 e 2 elevado a 15 menos 1, e também o tipo char, que geralmente representa o intervalo entre menos 2 elevado à sétima e 2 elevado à sétima menos 1. E por que eu venho falando geralmente? Porque o padrão da linguagem C++ não especifica exatamente o tamanho e as respectivas capacidades desses tipos. Ele dá sugestões de relação entre eles, como o long ter o dobro do tamanho do int e o short ter a metade do tamanho de um int. Então, a depender da arquitetura e do computador e da implementação de C++ que você esteja utilizando, esses valores podem mudar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como determinar quais são esses valores exatos para o seu ambiente de trabalho. Antes de fazer essa demonstração, esses tipos integrais que estão aqui na tela representam números positivos e negativos, conforme já comentei. Eu posso modificar a representação deles acrescentando o modificador unsigned. Ao fazer isso, eu deixo de representar números negativos, por um lado, por outro, amplio a capacidade de representação dos positivos. Então, são tipos não sinalizados. Então, existe a versão não sinalizada de cada um desses quatro que eu mostrei antes. E agora eu começo a minha representação sempre em zero e termino um pouco mais longe à direita em relação aos números positivos. Vamos então escrever um programa C++ que vai determinar para mim qual o tamanho em bytes que o tipo int ocupa na memória do C++. Então a gente começa com o esqueleto básico de um programa C++, o nosso procedimento main, que retorna um tipo inteiro, nessa nossa versão aqui sem parâmetros. Eu tenho que importar a biblioteca IOStream para que eu possa usar o cout, e também estou usando o espaço de nome std para não precisar prefixar o cout com std : Então eu vou começar meu programa imprimindo uma mensagem. A mensagem é tamanho de um int em bytes, então isso é um texto, vai ser escrito aí no nosso terminal pelo cout. Depois imprimo o tamanho de um inteiro em bytes. Isso pode ser obtido por meio do operador sizeOf da linguagem C++. Esse operador recebe um tipo, eu coloquei aqui o tipo int, você pode usar algum dos outros tipos que estavam apresentados anteriormente, e depois eu finalizo essa mensagem com uma quebra de linhas. Então esse programa aqui, se você rodar na sua máquina, ele vai dizer quantos bytes ocupa o inteiro na arquitetura que você está trabalhando. Antes de avançar com os tipos integrais, eu vou melhorar um pouco esse programa num certo aspecto, ao investigar uma propriedade do cout e do operador de redirecionamento. Então esse operador de redirecionamento, que é dois símbolos de menor, ele tem uma propriedade muito interessante que é decorrente da sua própria definição. Tecnicamente falando, o operador de redirecionamento é uma função binária que recebe dois parâmetros. Em notação matemática, o domínio desse operador é o produto cartesiano entre o conjunto de todos os fluxos de saída possíveis e o conjunto de todos os tipos de dados possíveis. Então está aí esse produto cartesiano em notação matemática na primeira linha,
E uma vez que eu recebo esse par, eu retorno um fluxo de saída também. Ou seja, se eu recebo um fluxo S minúsculo e um tipo de dado T minúsculo, o operador de redirecionamento fica S, o operador IT, ou seja, esse operador usado infixado entre os seus dois parâmetros, ele vai retornar o próprio S. Na prática, o que isso significa? Vejam vocês essa expressão. Eu tenho Cout à minha esquerda, o operador de redirecionamento, mensagem 1, novamente operador, mensagem 2, novamente operador, uma quebra de linhas. Vejam vocês que a esquerda me diz que esse operador é uma função binária. Ele só recebe 2 argumentos, mas aí tem vários. Como isso funciona quando o C++ chega numa linha como essa? Ele vai avaliar primeiramente o Cout com a mensagem 1, ou seja, o operador no centro, o argumento à esquerda, que é o Cout, à direita, que é a mensagem 1. E a gente viu na notação matemática que quando ele avaliar essa expressão, o retorno dele é o próprio S, nesse caso o Cout. Então, quando eu faço o Cout mensagem 1, ele vai escrever a mensagem 1 na saída e vai retornar o próprio Cout. Então, vai restar Cout, mensagem 2 e a quebra de linha. Novamente, esses dois primeiros vão ser trabalhados pelo C++, esses dois primeiros argumentos, o Cout e mensagem 2. Novamente, mensagem 2 vai ser escrita em Cout, o retorno vai ser Cout, e finalmente eu tenho uma última versão que agora tem apenas o Cout e a quebra de linha vai ser escrita na saída, e por fim, o programa retorna o Cout e ele vai ficar sozinho e não faz mais nada. Então, essa propriedade de retornar o próprio Cout vai me permitir escrever esse Cout uma única vez e vários redirecionamentos em seguida. Então, cada redirecionamento vai ser escrito na saída e isso vai resultar no próprio Cout, porque vai permitir que eu faça o próximo e depois o próximo e todos que estiverem aí pendentes. Então, eu posso reescrever o nosso programa de determinar o tamanho do int na nossa arquitetura em bytes para contemplar todos os tipos, uma linha por tipo. Então, para o int eu coloquei agora tudo em uma linha só, ao invés de 3 linhas, que era a nossa versão original, e vou também fazer isso para o char, para o short e também para o long long. Vamos executar esse programa para ver qual vai ser o comportamento desses tipos integrais na máquina que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou compilar o código que já está aqui digitado, com o nome tamanhos.cpp. É exatamente o mesmo conteúdo desse arquivo, é o que estava lá no slide. Quando eu executo o programa, está aqui. Na minha máquina, um int ocupa 4 bytes, um char apenas 1, um short 2 e o long long ocupa 8. Você pode eventualmente ter resultados diferentes, dependendo de onde você está trabalhando. Voltando à nossa apresentação, o código que acabamos de rodar mostra quanto espaço cada tipo integral ocupa em memória quando eu declarar variáveis desse tipo. Já falarei sobre variáveis. Mas os valores que eu tinha mostrado lá no primeiro slide, os valores numéricos que me dão o valor máximo e o mínimo, eu também consigo investigar por meio de um programa. Vamos escrever um programa que vai me dizer para um determinado tipo qual vai ser o valor máximo e o valor mínimo que pode ser representado naquela arquitetura. Vamos partir novamente do nosso arcabouço básico com o procedimento main, a inclusão da biblioteca IOStream e a declaração do namespace std, só que eu vou precisar de mais uma biblioteca, é a biblioteca limits, que tem funções que vão me apoiar nessa tarefa de determinar os limites máximos e mínimos. Então, com esse Cout aqui, essa sequência de redirecionamentos, eu vou produzir uma mensagem que vai me dizer qual o intervalo de valores representados por um inteiro na minha arquitetura. Então, começamos com Cout, depois tem a mensagem int, espaço, o colchete, e agora eu vou chamar a função mínimo, que é a função min, que está no espaço de nome numeric limits. Por isso que ela é prefixada com esses dois pontos, e nesse espaço de nomes ele está especializado para o tipo inteiro. Então, para o tipo inteiro, eu quero saber o valor mínimo, depois imprimo uma vírgula espaço e vou nesse mesmo espaço de nome em busca da função max, que vai me dar o valor máximo. Então, à esquerda da vírgula ficará o valor mínimo representado por um inteiro, à direita da vírgula ficará o valor máximo representado por inteiro, depois eu fecho o colchete que vai sinalizar o intervalo e quebro uma linha. A título de comparação, eu vou mostrar também os valores máximos e mínimos para o tipo inteiro não sinalizado. Vamos executar também esse código. Vamos compilar o código que também já foi digitado previamente aqui, compilando o código e em seguida executando, obtemos os valores que eu tinha mostrado lá no slide. Tá? No int está lá entre
2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1. Vocês podem ver a diferença aí no último dígito. A esquerda no negativo termina em 8, a direita termina em 7, por causa daquele menos 1. E quando é não sinalizado, eu começo em 0, não tenho mais valores negativos, e termino um pouco além do dobro ali do que eu tinha no tipo sinalizado. Eu falei de variáveis agora há pouco e vou usar um exemplo de código para motivar a introdução de variáveis inteiras. Imaginem vocês que eu vou fazer um programa bem simples, que imprime um número inteiro no meu terminal, nesse caso o número 1. Então esse programa aqui é pouquíssimo interessante, ele simplesmente imprime o número 1, mas tem um aspecto importante desse programa. Se eu quisesse imprimir o 2, eu teria que voltar lá no meu ciclo, que eu comentei lá em vídeos anteriores, de desenvolvimento. Para alterar o comportamento do programa, eu teria que voltar no arquivo, substituir o 1 pelo número que eu gostaria de digitar, no caso 2, por exemplo, e recompilar o programa. Agora ele imprime o 2, e se eu quisesse retornar o 1, teria que fazer esse processo todo de novo. Em C++ é possível escrever um programa que imprima na tela um número arbitrário que eu indique na entrada. E como eu vou fazer isso? Por meio de algumas modificações. A primeira delas é declarando uma variável inteira que eu vou chamar de x. Eu já vou detalhar a sintaxe de declaração de variáveis, mas ela consiste de 3 partes: o tipo do dado, no caso inteiro, o nome da variável que aqui é x, o sinal de igual e o valor que segue é o valor inicial. Estou atribuindo o valor 1 a essa variável. E a partir do momento que eu declaro x com o valor 1, se eu tivesse dado Cout no x ao invés do 1, que era o número que estava aqui fixo, ele vai imprimir agora o valor de x, que numericamente é 1, mas agora eu tiro o 1 da posição fixa do Cout e troco por essa variável x. E por que ela é variável? Justamente porque o valor de x pode ser alterado ao longo da execução do meu programa. Por exemplo, eu posso fazer com que esse x tenha o seu valor modificado pela entrada. Eu vou digitar na entrada no meu programa um valor e esse valor vai substituir o valor que x tinha. Esse 1 que lá estava vai ser substituído pelo valor x. Vamos olhar isso na prática. Então eu tenho aqui o código no ponto que ele está no slide. Então eu tenho a variável inteira x inicializada com o valor 1. Em seguida, na linha 8, eu modifico o valor de x, capturando ele da entrada. Vamos compilar esse código para entender o que isso faz na prática, como isso funciona. Então vou compilar o meu programa, vou executar, e agora ele vai ficar pendente ali meu cursor, esperando que eu insira um número inteiro. Vou digitar 2. Veja que agora ele vai imprimir 2, embora x tivesse o valor 1. Se eu tivesse digitado um valor negativo, menos 9, ele imprime agora o menos 9. Ou seja, o número que eu insiro aqui sobrescreve o valor anterior do x. Por isso que ele é uma variável. Posso fazer mais uma modificação aqui nesse código para mostrar como o valor de x vai progredindo à medida que o código vai avançando na sua execução. Se após o CIN eu atribuir a x o valor 42, independente do que o usuário tenha digitado para mim, o valor que vai ser impresso agora é 42, porque as instruções são executadas sequencialmente em ordem, da primeira à última de cima para baixo. Então, primeiro atribui o 1, depois modifica com CIN, por fim, recebe o valor 42, essa última modificação que eu fiz, então a saída será 42. Vamos conferir lá no código. Voltando aqui ao código, eu vou inserir o x igual a 42, vou compilar novamente e vou digitar aqui o número 3. E mesmo tendo digitado o número 3, a saída é 42 por conta daquela atribuição que eu fiz ao x logo depois do CIN. Conforme eu havia comentado, vou detalhar para vocês como eu faço para declarar uma variável em C++. A sintaxe para a declaração de variáveis em C++ tem a seguinte forma. Primeiro, o tipo dessa variável. E, por tipo, eu posso escolher qualquer um dos tipos integrais que eu já vi até o momento, por exemplo, o int, o unsigned short, o char, poderia ter colocado long e long. Então, os tipos de dados que eu já vi, e veremos outros tipos de dados à medida que a gente avançar no nosso preparatório. Após o tipo, eu vou ter que dar um nome para essa variável. E a gente tem uma certa liberdade para dar esse nome, mas preciso atentar a 3 regras de construção. A primeira delas é que esse nome deve começar ou com uma letra maiúscula ou minúscula, ou um underscore, que é esse símbolo que está aí entre valor e inicial. Depois que eu der o primeiro
caractere que é letra ou underscore, eu tenho que continuar usando apenas letras, o próprio underscore, e também eu posso botar agora números, os dígitos aí de 0 a 9. Isso compõe o nome, então o nome não precisa ter necessariamente só um caractere, como eu fiz na variável x. Ela pode ter mais de um caractere, desde que os demais respeitem a regra 2. E, uma terceira e última regra, o nome que você escolheu não pode coincidir com uma das palavras reservadas da linguagem. C++ reserva para si algumas palavras com um significado já pré-definido e esses nomes não podem ser usados na construção de variáveis. As palavras que são usadas para representar os tipos integrais são todas reservadas e, além delas, já vimos até o momento a palavra return, que usa para finalizar um procedimento, e também a palavra reservada sizeof, do operador sizeof, que vimos também em exemplo anterior. Então, não posso usar essas palavras como nome de variáveis. Escolhido o tipo e escolhido o nome, eu tenho um terceiro elemento sintático aqui que é opcional, por isso que ele está entre colchetes, que é o valor que eu vou atribuir inicialmente para essa variável. Isso não é mandatório, não preciso fazer todas as vezes, mas é de bom tom que eu sempre declare o valor inicial das minhas variáveis. Para fazer isso, eu uso o sinal de igual e um valor inicial para essa variável. O colchete aqui indica a opcionalidade desse termo, mas ele não faz parte da sintaxe, então você não coloca os colchetes. Para valores iniciais, eu posso botar uma variável que já foi declarada anteriormente e tem seu valor, ou posso usar de constante. E para inserir constantes inteiras em C++, eu tenho 4 formas. A constante pode ser no formato decimal, que a gente está acostumado a fazer na escola, com a nossa notação decimal costumeira, usando o sinal negativo para números negativos, mas posso inserir também números inteiros em notação hexadecimal, prefixando aí minha constante hexadecimal com 0, x, e esse x pode ser maiúsculo ou minúsculo. Posso usar a notação binária, prefixando por 0b, e em seguida a representação binária desse número, ou mesmo em representação octal, que é prefixada somente com 0. Eu boto um 0, em seguida o número em notação octal. Além de declarar uma variável x, como eu fiz lá no nosso código de exemplo, eu também modifiquei, após a declaração, essa variável x para representar o 42. Eu fiz isso por meio de uma atribuição. E como eu posso fazer atribuições na linguagem C++? A sintaxe é muito parecida com a declaração de variáveis, mas eu tenho duas diferenças. A primeira é que eu não declaro mais o tipo da variável e que agora o valor que se segue à atribuição é mandatório. Eu tenho que botar agora o igual e o novo valor da variável. Tanto na declaração de variáveis quanto nas atribuições eu preciso finalizar com ponto e vírgula, como vocês já observaram aí, que os comandos de C++ são sempre finalizados. Esse nome respeita as regras de nome que a gente já sabe, ele é o nome de uma variável que já foi previamente declarada, e o novo valor pode ser uma variável ou uma constante. Com a introdução dos tipos integrais, a gente já consegue escrever programas um pouco mais interessantes de C++. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês para ilustrar que a gente já tem capacidade, embora ainda um pouco limitada, mas já temos essa capacidade de escrever programas interessantes. O problema fictício é o seguinte: dadas as notas que um estudante obteve na prova e no trabalho, determine a nota final. E quem é essa nota final? A nota final corresponde à maior dentre as duas notas obtidas pelo estudante. Então, o estudante fará um trabalho, fará uma prova, vai ter uma nota associada a cada um deles, e a maior delas será a nota final do aluno. Como podemos produzir um programa que resolva esse problema? Então, começamos novamente com a nossa estrutura básica, procedimento main, biblioteca IOStream, espaço de nomes std, e eu vou declarar duas variáveis inteiras, a variável p e a variável t. Eu posso fazer mais de uma declaração de variável numa mesma linha, desde que eu separe as variáveis por vírgulas. Então, temos a variável p, a variável t, e eu vou obter os valores de p e t por meio do cin. Isso vai deixar meu programa mais flexível. Se eu fixasse as notas, toda vez que eu precisasse trocar as notas, eu teria que editar novamente meu código-fonte e recompilar. A partir do momento que eu deixo o P e o T para ser informado pelo meu usuário, eu vou escrever meu programa uma única vez, compilar uma única vez, e eu vou poder rodar ele várias vezes em vários cenários diferentes, com diferentes valores para P e T, sem necessidade de mudar o código e também sem necessidade de recompilar esse programa. Então, obtive por meio do cin o P e o T, e o cin também eu posso fazer um encadeamento do operador de redirecionamento, porque ele tem a mesma propriedade do operador do cout, embora o sentido seja agora do cin para variável, dois símbolos de maior, ele tem a mesma propriedade, então posso escrever eles
encadeadamente. Depois eu vou produzir minha saída com o cout, começando com a mensagem nota, dois pontos, espaço. E agora eu vou usar uma função que faz parte da API padrão do C++, a função max. E o que essa função faz? Ela recebe dois parâmetros. Eu passo a variável p e a variável t, os parâmetros são separados por vírgula, e quando essa função recebe dois parâmetros, ela retorna um número inteiro. No caso, eu estou passando dois valores inteiros, ela vai retornar um inteiro, e que inteiro será esse? O maior dentre esses dois valores. Também temos no C++ a função min para retornar o menor dos dois valores, e essas duas funções aí são bem simples, mas são extremamente úteis para escrevermos programas. E finalizo isso com uma quebra de linha. Vamos finalizar executando esse programa para a gente entender na prática como seria o uso de um programa com essas características. Então vou compilar aqui o programa que já foi digitado previamente no arquivo nota.cpp. Quando eu executo o programa, novamente o cursor vai ficar guardando as duas notas. Então, imagina a situação hipotética que o estudante tirou 5 na prova e 7 no trabalho, então a nota final dele é 7. Agora, no outro cenário, ele pode ter tirado 8 na prova e 6 no trabalho, então a nota final dele é 8. Então, esse é o primeiro de muitos programas que vamos escrever ao longo do nosso curso, e já mostrando que a partir do momento que eu tenho a capacidade de declarar variáveis integrais e eu posso receber dados no meu programa por meio do cin e produzir dados e mostrar dados ao usuário por meio do cout, essa dinâmica aí é uma de muitas possíveis, mas é a primeira que a gente aprende. Agora eu vou ser capaz não só de produzir pequenos programas que já podem atender tarefas bem específicas, como já posso também começar a fazer os exercícios do nosso preparatório da UBI. Mas antes que eu aborde um primeiro exercício dessas listas, eu vou avançar um pouco mais em relação ao tipo integral, mostrando para vocês como eu produzo a partir de variáveis integrais novos valores integrais. Isso eu mostro para vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até lá!